Amém, bom dia. Preciso baixar o microfone? Parece que é o outro microfone, mas é só outra voz. E nós hoje vamos falar acerca de algo que às vezes nós não damos o valor que é devido, mas é esta palavra que eu amo. Eu não sei acerca de vocês, mas há pessoas que têm sempre o desejo que os anjos venham e falem com elas, ou de ver qualquer coisa assim sobrenatural. Mas eu sempre que a gente pega nisto, Deus fala connosco. E a palavra de Deus, ela diz que o povo é destruído porque não conhece a palavra. A igreja, ela não vive tudo aquilo que Deus tem para ela porque não conhece a palavra. As famílias não vivem toda a bênção que há dentro da família porque não conhecem a palavra. As pessoas estão atrás de coisas fúteis porque elas não conhecem a palavra. E nós precisamos de amar a palavra, porque quando nós amamos a palavra, nós amamos o Deus da palavra. Quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o Deus da palavra. E tudo aquilo que a gente lê, a gente aprende, a gente mergulha, a gente... É tão difícil para mim quando eu ouço pessoas dizer que leem a palavra e não entendem nada. A gente não entende a palavra na primeira página, no primeiro capítulo. A gente vai entendendo a palavra no desenrolar da história. Há muita gente que, quando pega um livro, gosta de ler o último capítulo para saber o final da história. Foi o mordomo que matou. E nós temos aquela ânsia de logo descobrir tudo, de entender tudo. Não. É conforme a gente vai lendo, a gente vai mergulhando, E a gente lê muitas vezes, e a gente lê em várias traduções, e a gente esmiuça e descobre sempre tanta coisa nova. Eu não sei quantas... Há livros que eu já li muitas vezes, há outros que eu não gosto tanto, então... leio menos. Assim, dentro da Bíblia tu tens sempre os teus livros favoritos, tu tens sempre os teus versículos preferidos. Mas nós precisamos de olhar para a palavra e dizer esta palavra que eu amo. Que não é uma palavra que me dá sugestões, é uma palavra que me ensina a viver, que me dá conselhos. Há muita gente que lê versículos e diz isso não é para mim. Mas quando a gente ama a palavra, a gente sabe que tudo é para nós. E nós precisamos de amar esta palavra, porque é impossível nós amarmos Deus em toda a sua plenitude, em tudo aquilo que Ele merece ser amado, se nós não conhecemos a palavra. As pessoas que mais amam Deus são aquelas que mais conhecem a palavra. Aquelas pessoas que são mais usadas por Deus são aquelas que conhecem a palavra. Mas não é apenas um conhecer mental, é um conhecer que tu pões em prática. As pessoas depois, quando não querem ler, dizem que a letra mata e o espírito é que vivifica. Quem é que já... eu não estudo muito porque a letra mata. Irmãos, o que mata é se eu conhecer a letra e não a viver. Mas eu preciso de conhecer a letra para poder vivê-la. O que mata é a gente ter aprendido trigonometria no 10º, 11º e 12º e dizer, tive ali 3 anos da minha vida a estudar trigonometria, para quê? Matou a minha adolescência. E a gente diz isso porque não a pratica. Mas há engenheiros que dão glória a Deus pela trigonometria. Porque se não fosse a trigonometria, a gente não tinha smartphones. Então nós precisamos, para eles, porque souberam usar a trigonometria, alguém está a ser favorecido por isso. E então nós precisamos da letra para que a letra se transforme em espírito. Nós precisamos de conhecer para poder vivê-la. E nós precisamos de amar esta palavra. E dentro da igreja há vários tipos de pessoas. Há uns que sabem que há uma palavra.
Há uns que não conhecem, há uns que conhecem a palavra. Há quem não confie na palavra. Dentro da igreja, há gente que lê versículos e diz: neste versículo eu não acredito. Ninguém faz isso. Faz. Quando a palavra diz: não deixem de congregar. Está lá em Hebreus 10. Não deixem de congregar como é hábito, como é costume de alguns. E eu deixo-te congregar. Eu estou a dizer, este versículo não confio. E a gente ainda diz assim: porque a igreja está muito difícil, as pessoas são muito estranhas. Deixem-me vos dizer como é que eram as igrejas no início do século I. Quando a igreja começou, nós vemos Paulo a tratar de problemas que havia dentro da igreja. E mesmo assim os apóstolos da época continuavam a dizer: juntem-se no templo e nas casas, congreguem, apoiem-se, ajudem-se, vão que são capazes. Aquele que está mais forte auxilia aquele que está mais fraco. Mas a igreja daquela época tinha o mesmo problema de hoje. Tinha duas líderes que não falavam uma com a outra porque zangaram-se. A gente não sabe porque é que elas se zangaram. Mas só sabemos que Paulo disse: por favor, falem com essas duas senhoras que já foram tão úteis na obra para elas fazerem as pazes. Nós tínhamos sogra que tinha caso com genro dentro da igreja. E o Senhor dizia: continuem a congregar. Nós tínhamos problemas de gente que não abria a casa para receber ninguém. A casa é minha, os sofás são meus e eu não quero ninguém aqui a desarrumar. E era essas igrejas que os apóstolos continuam a dizer assim: congreguem-se, juntem-se. Havia igrejas que Paulo fundou, em que a igreja disse: tu não és mais bem-vindo agora, porque nós agora não somos de Paulo, nós agora seguimos Apolo. Nós gostamos mais do outro do que de... E eram essas igrejas encrencadas, mas nós quando lemos e dizemos: isto não é para mim, eu sou daqueles que não confia na palavra. Na igreja há defeitos, sim. Há gente imperfeita, assim. Quantos imperfeitos é que estão aqui? Estamos todos a aprender uns com os outros. Mas eu não conheço ninguém que deixou de congregar e tornou-se mais espiritual. Ninguém. Não conheço ninguém que deixou de congregar e o ministério bombou. Que cura gente, que liberta gente, que está a salvar gente. Não conheço ninguém. Não conheço ninguém que largou tudo e agora está assim. É Deus no céu e Ele na terra. Normalmente pioram sempre. É ou não é? E nós precisamos de saber que a arca de Noé cheirava mal. Cheirava. Mas era o único lugar onde tu conseguias sobreviver. Porque lá fora morrias afogado. Vocês já imaginam 1000 dias dentro de uma arca que tem uma janela? Bichos por todo o lado. Se tu fores alérgico, passaste 1000 dias a espirrar. Mas nenhum deles disse: tirem-me daqui, deixem-me mergulhar naquelas águas turbulentas. Ninguém. Continuou tudo ali, até Deus mostrar que eles podiam sair. Há outros que baralham-se com a palavra, né? Falam que Zaqueu saiu do túmulo, Lázaro subiu à árvore, Moisés fez não sei... Há pessoas que baralham-se completamente, não sabem o antes, o depois, cronologicamente. Baralham-se. E há outros que escolhem algumas partes. Este versículo eu gosto. Vou pôr no meu frigorífico, né? Este versículo eu amo. Vou pôr na minha secretária de trabalho. Mas o resto é resto. Mas nós precisamos conhecer, nós precisamos confiar, nós precisamos amar a palavra. Para quê? Para podermos experimentar
toda a vida que a palavra contém. O apóstolo Paulo diz assim, olha, para que vocês consigam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai, vocês precisam transformar, renovar a vossa mente. O vosso disco rígido precisa de ser esvaziado, uma limpeza total, e precisamos de começar a colocar informação nova. E muitas das vezes nós estamos a querer caminhar com Deus, com toda a informação baralhada, errada, e depois dizemos assim, porquê é que as coisas não acontecem comigo? A palavra de Deus diz, sem santidade ninguém verá a glória de Deus. Nós precisamos de conhecer a palavra se queremos viver mais e mais a glória de Deus. O Ramon estava a falar comigo ali no início do culto a dizer, pastora, acabou o ano Shemitah. Porque nós, em setembro do ano passado, falámos sobre, estamos a iniciar o ano Shemitah. Quando a gente conhece a palavra, o que é que o ano Shemitah nos ensina na palavra de Deus? É um ano de terror para o mundo, aumenta a fome, aumentam as guerras, aumentam os problemas, e nós vimos isso acontecer de setembro de 2021 a setembro de 2022. Aconteceu coisas que nós não sabíamos exatamente o que é que ia acontecer, mas nós estávamos preparados porque nós sabíamos que era o ano Shemitah e a palavra de Deus é que tinha dito. Mas nós também sabemos que o ano Shemitah é o ano de crescimento daqueles que andaram a semear no reino de Deus. Quantos é que viveram coisas novas de setembro de 2021 a setembro de 2022? Quantos viram a sua vida financeira prosperar? Quando viram portas se abrirem? E o Ramon até perguntou assim, pastora, e a igreja cresceu? Porque a palavra de Deus diz que no ano Shemitah os escravos eram libertos. As igrejas crescem sempre no ano Shemitah. Então, nós, quando conhecemos, nós começamos até a orar da maneira que convém. A gente sabe o que é que está a viver, a gente sabe o que é que está a passar. E a gente vê Deus fazer. Olhem só, Salmos 119. Eu amo o capítulo 119 de Salmo, que é muito grande, mas eu gosto muito dele. E começa assim. Felizes aqueles que andam por caminhos retos, que andam de acordo com a lei do Senhor. Felizes os que obedecem à vontade de Deus e que o procuram de todo o coração. E também os que não praticam a maldade, antes andam nos seus caminhos. Deste-nos os teus mandamentos para lhe obedecermos cuidadosamente. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Felizes. Quem é que quer ser feliz aqui? Muitas pessoas dizem, se eu casar eu vou ser feliz, se eu comprar um carro eu vou ser feliz. Sabe quem é que diz essas coisas? Quem não lê a palavra, quem não conhece a palavra de Deus. Porque não é carro nem casamento que faz ninguém feliz. Se fosse o casamento que fizesse alguém feliz, não havia divórcios. Se fosse o carro que fizesse alguém feliz, não havia gente desanimada em Portugal, porque toda a gente tem um carro aqui. Então o que é que nos faz feliz quando a gente olha para a palavra? Os que andam por caminhos retos, os que andam de acordo com a lei do Senhor, os que obedecem à vontade de Deus e os que o procuram de todo o coração. Não sei não. Será? Se a palavra diz, é verdade. Porque é Deus quem disse. E há uma coisa que nós precisamos ter, é uma feliz insatisfação. O apóstolo Paulo tinha esta feliz insatisfação. E ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando às vezes as pessoas leem este versículo, elas pensam que quando Paulo diz que se esquece do que está para trás, que ele está apenas a esquecer
que foi um assassino antes de se converter. Mas ele não fala que ele diz que se esquece das coisas que fez antes de conhecer a Cristo. Ele diz que ele se esquece de tudo. O que é este esquecer de tudo? É eu não ficar agarrado nem aos fracassos, nem agarrado às vitórias. Porque há muita gente que não avança porque está agarrada ao fracasso. E há muita gente que não avança porque diz: mas eu já fiz tanto, eu já não sei o quê. Há muita gente que não lê a Bíblia porque diz assim: porque eu já li a Bíblia toda uma vez. Uma vez uma discípula minha disse assim: mas eu tenho que ler, é que eu já li uma vez, em 2013. Eu li. Então, o que é que acontece? Nós muitas das vezes começamos e, outra vez, a gente vai ler os Evangelhos. A gente já conhece todos os milagres que Jesus fez, as parábolas que Jesus contou. A gente já sabe que Ele morreu numa cruz, que Ele ressuscitou ao terceiro dia. A gente não sabe o nome de todos os discípulos, mas de 6 ou 7 a gente até acerta. E a gente diz assim: agora vou ler os Evangelhos. 4. A gente lê Mateus muito feliz. Quando vai a Marcos já começa a repetir. Lucas então é um copy-paste. A gente diz assim: não dá. Assim não. Mas nós precisamos, porque quanto a mim, eu estou sempre, assim, quando eu ouço pessoas que conhecem a Bíblia de cor, eu acho um espetáculo. No ano passado eu estava numa conferência do Hernandes Dias Lopes. Irmãos, quando eu for grande, eu quero ser como aquele senhor, porque a cabeça dele, ele conhece Bíblia, conhece geografia, conhece biologia, conhece matemática, e os versículos, ele nunca, enquanto ele pregava para nós, ele nunca leu um versículo. Ele sabia os versículos todos. Eu só dizia assim para o Guinaldo: quando eu for grande. Porque ele não diz da maneira como muita gente diz o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não é assim. Porque há pessoas que quando decoram, vai 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 3, vai, chuta. Não, é a gente, sabes, é a gente vem daqui. E quando vem daqui, a gente descobre que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Único naquela altura, agora ele tem muitos. Mas ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse julgado, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus me amou a mim. Apesar de eu ser uma pessoa muito difícil, apesar de eu ter muitos defeitos, Deus enviou Jesus por mim. Não para me condenar, mas para me salvar. Será que a gente tem... Deus uma vez disse a Paulo queria ser curado e nunca mais era. Quantos é que fazem assim orações ao Senhor? E parece que a resposta nunca vem. E Paulo queria ser curado e nunca mais vinha a cura. E o Senhor chegou-se ao pé dele e disse: Paulo, a minha graça te basta. O saber que o Pai nos ama é suficiente para estarmos bem com a vida. É suficiente para estarmos bem com Deus. O Pai nos ama. E o caminho está aberto. Olhem só o que é que o escritor de Hebreus escreveu.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Aqui, às vezes, as pessoas estão à espera que Deus venha. Eu quero te dizer uma coisa, Deus já veio, Deus já fez, Deus já abriu, Deus já chamou, Deus já mostrou, e agora Ele diz assim, aproximemo-nos com coração sincero, com a plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, sem duvidar, sem ter medo do Senhor nos fechar a porta na cara, porque quem fez a promessa é fiel. O Senhor é que prometeu. O Senhor é que disse, olha, Jesus será enviado, está lá em Salmos 22. O Senhor vai ser enviado, Ele vai morrer, Ele vai ressuscitar, para que depois, juntamente com muitos irmãos, Jesus juntamente com muitos irmãos, o primogênito de muitos, adorem ao Senhor. Entrem no Santo dos Santos, como a gente cantou. E aqui é com o coração puro. E a gente pensa assim, mas eu já fiz tanta coisa errada, mas às vezes os meus pensamentos... Irmãos, pensamentos maus todos nós temos todos os dias. De repente vem uma coisa, uma palavra proferida fora da hora, algo que nós fizemos que não gostamos, mas a gente entra, não esperando ser perfeitos. Há pessoas que dizem assim, primeiro eu tenho que tratar da minha vida, depois eu volto para a igreja. Na realidade, o problema não é o tratar a minha vida para depois eu voltar para a igreja. É que a pessoa está a ter dúvidas. Se o véu foi rasgado para ela, se ela pode entrar neste vivo caminho, se ela pode experimentar com os irmãos a comunhão de exaltar o Senhor. Ela quer organizar-se para depois dizer, Pai, eu estou aqui. E não é assim que as coisas funcionam. A gente aproxima-se sabendo que Deus vai nos organizar, que Deus vai nos lapidar, que Deus vai nos ajudar. Porque nós somos imperfeitos, mas estamos em aperfeiçoamento. Olhem só em 1 João 1, 8 a 10 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E ele estava a falar para crentes. Todos os crentes pecam. E às vezes há pessoas que imaginam outra coisa. Estão à procura de crentes que não pecam. Sabem onde é que os crentes não vão pecar? No céu. Se tu não queres pecar mais, eu vou-te dizer, tens que morrer. Só nessa altura é que vai dar. Então, mas o que é que João estava a dizer? Olha, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. João, discípulo de Jesus desde os seus 15, 16 anos. João, aquele que teve 3 anos com Jesus. João, o único discípulo que foi até à cruz com Cristo. João, aquele a quem Jesus disse, João, cuida agora da minha mãe. Sê com ela agora. João, o último apóstolo a morrer. João, aquele que teve a visão do céu, o que teve a visão do futuro. João disse, se eu disser que não peco, eu estou a mentir. E apesar dele pecar, o Senhor o levou ao céu e ele viu coisas que estão descritas em Apocalipse que nós até hoje ainda não entendemos. Mas porquê é que uma pessoa imperfeita, Deus permitiu que experimentasse tanta glória, tanto sobrenatural? Porque Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar. O Senhor não apenas nos perdoa, Ele ajuda-nos a que da próxima vez a gente consiga vencer a tentação. Ele nos purifica. E se nós formos a ver, a gente vê, realmente havia pecados que antes eu caía e agora Deus tem-me ajudado. Já nem sequer sou puxado para eles. Quantos é que tinham pecados que antes eram atraídos e agora aquilo já não faz nem moça? Não faz falta, não atrai. É porque o Senhor não tem apenas o poder de nos perdoar, Ele também tem o poder de nos purificar. Então, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. E Ele dizia, a sua palavra não está em nós. Muitas das vezes a nossa vida ainda está uma bagunça. E nós andamos a errar e a pecar, porque ainda não conhecemos a palavra. Nós precisamos confiar na palavra. E eu vou-vos dizer, Adão e Eva eram perfeitos, moravam num jardim perfeito, tinham comida perfeita. Todos os dias, na viração da tarde, Deus descia e falava com eles ouviam a voz audível. E quando a serpente se aproximou de Eva, a serpente fez Eva desconfiar do que Deus tinha dito. A serpente disse assim, Deus disse que vocês morriam. Perfeitos, andavam com Deus, ouviam a voz de Deus. E a serpente diz, Deus disse que era errado. Não é não. Ele só não quer que vocês saibam tanto como Ele. E nós que somos imperfeitos, se nós não conhecermos bem a palavra, Deus disse, não, esse versículo não quer dizer isso, que tu estás a ler isso de maneira errada. E há uma coisa muito interessante. Quando Deus disse, desta árvore vocês não comem, Ele falou com Adão. Adão ouviu em primeira mão Deus. Eva ouviu de Adão. A serpente sabia. Se eu for por quem ouviu de terceiros é mais fácil. Portanto, se a palavra que eu conheço é apenas aquela que me é dada no culto, é aquela que eu ouço no YouTube, é o versículozinho do Instagram, a serpente vem e diz, não, esse versículo era para antigamente, isso não é nada assim. Há coisas que já tiveram que ser alteradas. Não estás a ver isso bem. Não, isso não é para ti, isso é para o teu marido, para ti não é. Mas quando nós conhecemos em primeira mão, é mais difícil ele enganar. Então nós precisamos conhecer a palavra. E quando nós aprendemos com a palavra, nós aprendemos que Deus Pai nos ama. Nós sabemos que o caminho está aberto. Nós sabemos que somos todos imperfeitos, portanto não precisamos de ficar preocupados. Mas estamos em aperfeiçoamento. E agora nós na palavra aprendemos que precisamos de amar quem Deus ama. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quantos nascidos de Deus temos aqui? E agora vai doer. A primeira parte do versículo, amém, aleluia, glória a Deus, Maranata, vem Senhor, amém. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Agora olhas para a pessoa que está ao teu lado e que disse que era nascida de Deus. Esta parte do versículo já complica. Ai, Rita, mas esta pessoa já é muito... Ela é muito cri-cri, ela é estranha, eu não sei o quê. Agora, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus
e praticamos os seus mandamentos. Todo aquele que é nascido de Deus ama todos aqueles que Deus gerou. Tem que amar a igreja? A igreja tem defeitos, mas temos de amar. Sabem porquê? Porque eu não posso dizer que amo cabeça e não amo o corpo. Eu não posso dizer que amo o general e detesto os seus soldados. Eu não posso dizer que acho perfeita a pedra angular, mas que o edifício está todo torto. Eu não posso dizer que amo os pais, mas ele educou os filhos da pior maneira. Eu não posso ir ao casamento a dizer que gosto do noivo, mas não tiro fotografias com a noiva. Aquele que é nascido de Deus ama a igreja de Deus. Não fui eu, foi Deus que escreveu. E quando nós lemos isso, a gente aprende que negar-se é imperativo. Quando a gente quer viver tudo aquilo que Deus tem para nós, a gente começa a ler a palavra. Por isso é que há muita gente que diz que não entende a palavra. É porque a palavra nos pede para nós fazermos coisas que eu digo assim, Senhor Jesus, eu não quero. Quantos é que já disseram assim, Senhor Jesus, eu não quero? Ai, Deus, está tão difícil. Senhor, deixa-me matar que eu depois peço perdão. É quase assim, né? Ai, Senhor, deixa-me... É difícil. Mas olhem só. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, a si mesmo... Completamente diferente do que a gente aprende no mundo. Lá fora dizem, tu tens o direito de ser feliz. Então as pessoas largam a família porque têm o direito de serem felizes. É ou não é? As pessoas querem ser felizes às custas dos outros. É meu direito ser feliz. Uma pessoa só tem direito quando fez alguma coisa. Tu estás a fazer outros felizes para poderes dizer que tens o direito de ser feliz? Eu tenho direito ao meu salário porque trabalhei para isso. E nós precisamos de saber que nós somos felizes se obedecermos à palavra de Deus. É consequência daquilo que nós estamos a semear. A obediência nos leva a viver coisas grandes. É fácil quando a gente gosta muito. Josué 1:8, não é? Medita nesta palavra dia e noite e faz tudo conforme nela está escrito, para que sejas bem-sucedido em tudo o que fizeres. É power. Mas depois a gente começa a ler a palavra. E para fazer tudo conforme o que ela está escrito, diz que nós precisamos nos negarmos. Toma a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, há gente que está muito preocupada com a bagagem que vai levar no avião. Passam a vida toda, a comprar roupa nova, porque agora vão passar umas férias em Itália. Compram a mala, compram a bolsinha, os pacotinhos para pôr o shampoo, para pôr o condicionador, o cremezinho. Pesam para ver se não está, extrapolado. Há uns até dizem assim, não, eu vou até comprar mais outra mala, porque eu posso. Passam a vida toda a fazer a mala. Vão ao cabeleireiro, as mulheres pintam o cabelo, fazem unhas, tratam-se todas porque querem fazer a viagem. Esquecem-se do mais importante. E tu pensas, é o bilhete? Não. Tu compras o bilhete, achas que fizeste tudo o que podias fazer. Tu dizes assim, eu fui boa pessoa, eu tenho boas obras. Há gente muito pior do que... Exatamente. Quantos é que conhecem gente muito pior do que eu? Tu dizes eu na tua...
Quantos conhecem? Há gente muito pior do que eu. Vá lá. Vá, não sejam... Quantos é que dizem assim? Eu sei que há gente muito pior do que eu. E a gente diz, tenho o bilhete, está garantido, porque há gente muito... A gente olha sempre para os piores. Pronto. Então, há gente muito pior do que eu. E tu até podes ter o bilhete. Mas se tu não tiveres a tua identidade, tu podes ter a maior bagagem. Tu podes ter comprado o bilhete de primeira classe. Se tu não tiveres a tua identidade, a dizer que a ficha criminal está limpa, se tu não tiveres o teu cartão de cidadão dos céus, tu não entras. Mas eu estive a arranjar a mala. Eu até comprei bilhete. Tu podes ir de viagem sem mala, mas tu não podes ir de viagem sem a tua identidade. É a nossa identidade em Cristo. Nós somos nascidos de Deus. E alguns tiveram grandes obras e vão em primeira classe, outros vão na económica. Porque há galardões diferentes para cada um de nós. Mas a identidade é aquilo que tu podes espernear. No meu Life Group nós temos uma irmã que o filho dela mora na Irlanda. E no ano passado, todo contente, havia um jogo de futebol em Inglaterra entre um clube inglês e o clube dele da Irlanda. E foi todo contente, comprou o bilhete, comprou o bilhete do estádio, comprou o hotel, fez as malas e apareceu no aeroporto com o cartão de cidadão, ele e o filho. Esqueceu-se que a Inglaterra tinha tido o Brexit. Sem passaporte, ninguém. E ele disse assim, não, mas eu tenho aqui o cartão de cidadão. A identidade está errada. É preciso... mas eu tenho a mala, eu tenho a criança, eu tenho o bilhete... É a identidade. A identidade é que faz toda a diferença. E nós precisamos, depois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, ele ganhou o suficiente para fazer mala, para pagar o hotel, para pagar a passagem, para pagar a ida ao futebol. Mas faltou a identidade. E aqueles que são discípulos do Senhor, a palavra diz que nós vivemos com Deus. Olhem só, 1 João 3, 14 a 16. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Como? Isso está na Bíblia, Rita. Quantos é que já tinham lido este versículo? Que a gente sabe que é mesmo filho de Deus porque ama a igreja. Quem não ama seu irmão permanece... Não acredito, está na Bíblia. Está. Qualquer que odeia a seu irmão é... Não, Rita, isto não pode estar na Bíblia. Podem ver na vossa tradução. Tá. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Agora piora. Não, melhora. Conhecemos o amor nisto. Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos filhos. O marido deve dar a vida pela esposa. Também. Mas aqui nós devemos dar a vida pelos... E esta é a palavra que eu amo. Esta é a palavra que nós precisamos de amar. Porque é desta maneira que a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus, diz em Efésios, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfémias e toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo
vos perdoou. Quando nós fazemos parte da igreja, nós dizemos, Senhor, eu vou fazer a minha parte para que a tua noiva cresça em perfeição. Eu vou fazer a minha parte para que a tua noiva manifeste a tua glória. Eu vou fazer a minha parte de me deixar moldar, mudar, transformar. Eu vou me negar para viver a palavra de Deus e para poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade que tu tens para mim. A nossa fé aumenta com a palavra. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Estou sem fé. Leia a Bíblia. É tão fácil. A gente diz assim, estou com fome. O que é que a gente faz? Come. Não é? Uns comem bem, outros comem mal. Quando a gente está sem fé, há uns que vão no desânimo e comem mal. Entram na Netflix. Vão para a net, estão desanimados, a vida está uma chateira. Ou vão para uma conversa com os amigos para poder quebrar o pau. Quantos é que sabem daquela gente que quando a vida está má, o melhor é, não é, rodear-me assim de uns amigos para a gente todos juntos podemos falar mal? Há pessoas e depois esperam sair de lá aliviadas, mas não. Porque alimentaram a amargura, alimentaram a ira, alimentaram o vitimismo, a autocomiseração. Então agora está pior. Mas quando a gente quer realmente aumentar a fé, o que é que tem que fazer? Estás sem fé? Lê a palavra. Vive a palavra. Aquilo que tu já vais sabendo, vais pondo em prática. Mas é tão difícil. É como ginástica. Começa difícil, mas depois a coisa continua difícil. Não, mas a coisa melhora. A gente vai mais longe. Para orar é necessário a palavra. Olhem só. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Ou seja, se eu viver de acordo com a vontade de Deus, todas as minhas orações vão ser feitas de acordo com a vontade de Deus. É óbvio que as respostas virão todas. E até Tiago, ele explica, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebereis porque pedis mal. Muita gente não conhece a palavra de Deus e pede mal. João e Tiago pediram mal. Quando Cafarnaum não os recebeu, disse a Jesus, manda descer fogo do céu, Senhor, para os queimar. E muitas das vezes, quando a gente vê gente que não nos honrou, não nos aceitou, não nos compreendeu, a gente faz aquela oração, Senhor, manda fogo, Tu és a minha vingança, o meu juiz. E depois o Senhor não manda. Porquê? Porque eu estava a orar mal. Então, quanto mais da palavra eu viver, maior é a minha confiança na palavra, maior a minha fé. Mas ao mesmo tempo, quanto maior a minha fé e a minha confiança em Deus, mais da palavra eu vou ter facilidade em viver, porque eu sei que Deus disse. Eu sei quem é o meu Senhor, eu sei que a palavra dá resultado. Eu nunca fiquei sem resposta na palavra. Todas as decisões que eu já tive que tomar, todos os desânimos que já me passaram na vida, todas as coisas que eu tive que, Senhor, vem curar a minha alma, na palavra eu encontrei sempre alimento, na palavra encontrei sempre escudo, refúgio, força, alegria. Eu digo, Senhor, vem-me rejuvenescer, eu não quero ser uma velha amargurada. A palavra de Deus diz que é nele que nós rejuvenescemos. Então nós precisamos de entrar na palavra, esta palavra que eu amo. E eu quero passar para o Salmo 121, que é o último PowerPoint que está aí, que é o Salmo 121. É um salmo que eu até já compus uma música por causa deste salmo, quando ainda se faziam CDs, que hoje agora é tudo no Spotify, mas enfim. Então, e é um salmo que eu gosto muito. E nós precisamos de aprender a ler a palavra e dizer, ela é para mim.
E diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o salmista diz que o socorro não vem dos montes, o socorro não vem das circunstâncias, o socorro não vem das pessoas. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Qual Senhor? O que fez os céus. É preciso ter poder para fazer céus e terra. É preciso ser grande, maravilhoso, poderoso, criativo para fazer os céus e a terra. É daí que vem o nosso socorro. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Eu vou pôr isto já no meu nome, que é porque fica mais fixe. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Ele vai me ajudar. Quando eu começar assim a desviar um bocadinho, não dormitará aquele que me guarda. Ele não fecha os olhos, ele não vira a cara. Os seus olhos estão continuamente sobre os seus filhos. Ele não descansa. E nós precisamos de saber que o Senhor, Ele ouve cada um de nós como se nós fôssemos únicos. Ele passa tempo com cada um de nós. A palavra de Deus diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Aquele Senhor que fez os céus e a terra, esse é o nosso socorro. Esse é aquele que nos dirige. Esse é aquele que não dorme, não descansa. É certo que não dormita nem dorme o guarda da Rita. Podes pôr aí o teu nome. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha sombra à minha direita. Nós temos que nos lembrar que Israel está no hemisfério sul. Quando o sol bate mais forte e vai fazer sombra, é a sombra à direita. O Senhor está a dizer assim: eu sou a tua sombra à direita. Quando o sol está mais forte, quando as pressões estão maiores, quando o calor está incomodativo, o Senhor é a tua sombra. No pior momento do dia, no pior momento da tua vida, o Senhor é a tua sombra. Quando está muito calor, a gente gosta de encontrar a sombra. E o Senhor diz assim: eu sou a tua sombra. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo. O que é todo? É o mal que o demónio quer fazer. É o mal que as pessoas querem fazer. É o mal, às vezes até consequências de decisões que nós tomamos. E que de repente a gente diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, destrói esta semente. Que não haja colheita. Mas o Senhor, Ele guarda de todo o mal, de toda a amargura. Sabem, não há trauma que o Senhor não possa curar. Não há experiência que o Senhor não possa mudar. Não há fracasso que não possa ser transformado em sucesso. O diabo pensava que Jesus ter morrido na cruz tinha sido o maior fracasso de Deus. Enganou-se. Às vezes, Deus Ele só quer que tu digas: Senhor, eu sei que tu me vais guardar de todo o mal. Eu sei que tu vais guardar a minha alma. Uma das coisas que eu peço ao Senhor é que Ele guarde a minha alma firme nele. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos que nos fins do tempo muitos vão largar a fé. Muita gente que era cristã vai deixar de o ser. A palavra de Deus diz. E aqui a palavra de Deus diz que Ele vai guardar a minha alma. E é uma das coisas que o Senhor guarda a minha alma. Simples em Ti, a olhar para Ti, firme em Ti, a continuar a confiar em Ti, independentemente do que acontece. Guarda a minha alma, guarda as minhas emoções, guarda os meus pensamentos. O Senhor guardará a minha saída e a minha entrada. O Senhor abençoa quando nós saímos de um lugar bem. O Senhor abençoa quando nós entramos num lugar bem, quando andamos com Ele,
Senhor, é a altura de sair? É. Então o Senhor vai comigo. Senhor, é a altura de entrar? É. E o Senhor vai comigo. O Senhor guardará a minha saída e a minha entrada. Desde agora e para sempre. Vamos nos colocar de pé.